Ei pessoal, hoje nós vamos terminar de amarrar o assunto magnésio. Há algumas semanas eu fiz alguns posts falando sobre o assunto de magnésio, deficiência de magnésio, suplementação com magnésio, e hoje nós vamos terminar de amarrar aqui esses conceitos, esse assunto tão importante, tão interessante, e resumindo, as características do magnésio. É um mineral essencial para a função cardíaca, para a função do intestino, para a função muscular, contração muscular depende de magnésio, para sistema nervoso, para diminuir a inflamação sistêmica, para a saúde óssea. Então, o magnésio participa aí, é um cofator de mais de 300, tem literaturas que falam de 600 funções aí metabólicas, então é muito importante. Ele participa na conversão dos hormônios, então tem uma importância aí também, uma relevância no sistema endócrino. Converte T4 em T3, que são os hormônios da tireoide, participa na conversão aí também de noradrenalina, dopamina, serotonina, testosterona, estradiol, progesterona, os hormônios sexuais. Então é muito importante também na conversão desses hormônios. E além de tudo isso, existem alguns fatores que favorecem a deficiência de magnésio. É isso que nós vamos falar aqui para a gente saber quem, quando e como deve suplementar magnésio. Existem pessoas que não precisam suplementar, ou todo mundo precisa. Obviamente que a gente não vai generalizar. Algumas pessoas não têm a necessidade de suplementar magnésio, mas é raro. E aí nós vamos entender o porquê que é raro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a deficiência de magnésio. Vocês sempre gostam de saber exatamente as características, Então nós vamos falar sobre a síndrome causada pela deficiência de magnésio. Síndrome, eu sempre falo para vocês aqui, que é um conjunto de sinais e sintomas. Então vamos aos mais comuns, tá? Tremor muscular, câimbras, fraqueza e fadiga muscular, aquele cansaço sempre, principalmente nos membros inferiores, a gente vê bastante. Dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, é bem comum também na deficiência de magnésio. TPM, algumas mulheres sofrem bastante com a TPM e muitas vezes a gente suplementa magnésio e melhora esse quadro bem presente aí em muitas mulheres. Insônia, ansiedade, irritabilidade, A gente viu que é importante a presença do magnésio para a conversão aí de dopamina, de serotonina. Então, obviamente que a deficiência de magnésio vai alterar esse eixo. E falando em eixo, quando a gente fala de intestino-cérebro, nós também temos aí sintomas no caso de deficiência de magnésio no intestino, principalmente a constipação intestinal, o intestino preso. Então, esse também é um dos sintomas. Além disso, a deficiência de magnésio pode causar síndrome fúngica. Quem ainda não assistiu o vídeo que eu coloquei no Insta, no feed do Insta sobre síndrome fúngica, é um vídeo curtinho, mas assistam, é muito importante. E a gente vê os sintomas também, sinais e sintomas de um crescimento exacerbado de fungos no intestino, que geralmente começa com uma leve desbiose que não se trata. Então, a gente vê também na deficiência de magnésio síndrome fúngica nos pacientes. Isso não é algo raro, viu, pessoal? Bom, outra coisa importante, a desregulação do açúcar no sangue, tá? O magnésio também cumpre essa função e é muito importante no controle, principalmente do açúcar no sangue. Então, pacientes aí que já têm diabetes, ou algum problema, tem um síndrome metabólico, precisa ficar de olho sim no magnésio. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que interferem nos níveis de magnésio, tá? O fato da gente morar, muita gente mora aqui no Brasil, o fato da gente morar no Brasil, o Brasil não ser uma região vulcânica, isso já traz uma característica natural do nosso solo de ser pobre em magnésio. Então, por isso, muitas vezes os alimentos eles não têm a mesma quantidade de magnésio que às vezes outros países que têm regiões vulcânicas. Os países também do Ocidente, os países ocidentais, a gente tem observado também ao longo dos anos uma deficiência de magnésio que vem crescendo na população, porque tem se alimentado muito
por se alimentar com alimentos industrializados, né? Cada vez a gente vê que vai aumentando esse consumo de produtos industrializados e vamos deixando de se alimentar com alimentos ricos em magnésio, que são aí, eu coloquei lá no post, mas lembrando, são os grãos, frutas, peixes, né? Verduras, principalmente folhas verde escura. Então, esses são muito importantes para regular os níveis de magnésio no nosso sangue. Bom, além disso, tem também os medicamentos, tá? Os medicamentos, eles podem se interferir nos níveis de magnésio no nosso sangue, principalmente os inibidores da bomba de prótons, que vocês devem conhecer como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. As pessoas fazem uso contínuo desses remédios. Alguns antibióticos, como gentamicina, neomicina, alguns imunossupressores, ciclosporina, temos também quimioterápicos que interferem aí com a absorção de magnésio, anticoncepcional oral, os diuréticos que a gente usa muito, furosemida, hidroclorotiazida no controle da pressão arterial. Então, além de tudo isso, né, gente, eu já falei aqui para vocês que o uso contínuo, crônico de muitas medicações pode levar a uma desbiose, que pode levar a uma síndrome fúngica, que pode levar a alteração intestinal aí, alterando aí a absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais, inclusive da dieta. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que por aí têm uma boa dieta equilibrada e tudo mais, mas têm vários problemas, várias condições de saúde e tomam muitos medicamentos crônicos, muitas vezes vão sim se beneficiar do uso de magnésio, porque o próprio tratamento está causando uma deficiência de magnésio. Outro fator importante que também interfere nos níveis de magnésio no sangue são alguns problemas aí intestinais, como por exemplo diarreia crônica, doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn e colite ulcerosa, e cirurgia bariátrica. Obviamente que tudo aquilo que interfere aí com o intestino, e o magnésio, como se absorve no intestino, vai também interferir diretamente com o magnésio. Bom, alcoolismo, né, etilismo, o uso aí de álcool de forma crônica, periódica e tudo mais, leva não só ao aumento da diurese e aumento da eliminação do magnésio, mas também o álcool ele interfere com a vitamina D, com a ativação da vitamina D. E sem vitamina D, a gente não consegue absorver no intestino cálcio e magnésio. Então, é muito importante a gente ter também essa atenção, porque se a vitamina D está baixa, a gente também não consegue absorver magnésio, mesmo se estiver suplementando. Isso é muito, muito importante. E por último, outra coisa que interfere nos níveis de magnésio é o café. Então, assim, obviamente que depende da dose, né? Então, pessoas que tomam café o dia inteiro, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, o café, ele aumenta a excreção renal de magnésio. Então, você também pode estar gerando aí uma deficiência de magnésio porque consome muito, muito café. Eu mesmo consumia bastante e hoje eu tô aprendendo, cada vez que eu vou estudando mais eu vou aprendendo, e hoje eu já diminui bastante meu consumo de café, gosto, consumo, tem seus benefícios, mas de forma exagerada pode causar deficiência aí de alguns nutrientes. Bom, e o magnésio é um deles, então fica atento aí no consumo exagerado de café. Bom, e depois de falar tudo isso, vocês vão perceber que é difícil a gente encontrar uma pessoa que não precise suplementar. Obviamente que a dose da suplementação vai variar muito, né? Mas praticamente quase todo mundo precisa, porque ou a pessoa tem uma condição intestinal, ou tem um problema de tireoide, ou toma muito café, ou tem um problema, alguns sinal e sintoma de ansiedade, de irritabilidade. É muito complicado a gente realmente não suplementar baseada apenas no exame laboratorial. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o exame laboratorial, porque muitas vezes as pessoas olham aí o magnésio, os médicos pedem mesmo magnésio, nutricionistas também pedem, e vê lá, tá dentro do valor de referência e fala, não, tá tudo tranquilo. Aquele exame que a gente pede de magnésio no sangue, um exame comum, ele não reflete, na verdade, a quantidade de magnésio, se está deficiente ou não, dentro da célula, que é o que importa.
Esse exame normal que a gente pede, ele mostra o magnésio extracelular. Então, você pode estar extremamente deficiente de magnésio dentro da célula e ainda no extracelular está normal. Por isso que é importante estar acompanhado, né, esse diagnóstico de deficiência de magnésio junto com os sinais, os sintomas, a rotina, né, a anamnese é muito importante para fazer um diagnóstico como esse, principalmente a suplementação. Então, assim, de qualquer maneira, eu sempre peço o exame de magnésio. Por quê? Porque quando ele já chega a estar aí, eu pego bastante, os níveis já está abaixo, né, do lado de fora da célula, no extracelular, quer dizer que essa deficiência ela já vem há muito tempo, já é uma deficiência muito importante. Então, assim, mesmo assim, a gente pega e vê ainda pessoas extremamente deficientes de magnésio, com todos os sintomas e nunca tinha sido suplementado. E outra coisa importante, a gente vê nos exames ali, não só o magnésio, né? Eu vejo também a vitamina D. Se a vitamina D está baixa, provavelmente o magnésio também esteja baixo, porque sem vitamina D a gente não consegue absorver adequadamente os níveis, o magnésio, né, no intestino. Então, a gente vai, obviamente, suplementar a vitamina D, o magnésio junto. Outra coisa importante, o cálcio, a gente precisa fazer a relação do magnésio e cálcio. Então, assim, não quer dizer que o exame do laboratório ele não sirva, ele serve. E eu sempre peço, só que ele não é o único parâmetro que a gente precisa para poder fazer o diagnóstico de suplementação. O cálcio, por exemplo, se a gente tem ali magnésio e cálcio, a relação precisa estar 1 por 1. E aí, quando a gente tem ali mais cálcio que magnésio, nós temos ali um fator de risco para problemas de coagulação, problemas cardiovasculares, tá? Porque essa relação ela precisa estar ali entre 1 para 1, mais ou menos. Então, assim, o exame laboratorial é muito importante, sim. A gente pede e vê e compara com outras coisas também. Os hormônios, né? A pessoa tá lá com problema hormonal, com deficiência de hormônios e tudo mais. Tudo isso são coisas que fazem a gente pensar que essa pessoa, esse indivíduo, pode sim se beneficiar da suplementação de magnésio, ainda que o magnésio lá no exame laboratorial esteja dentro do valor de referência, tá bom? Bom, outro tópico que nós vamos conversar hoje, o último tópico, vai ser sobre os tipos de magnésio. Nós temos vários tipos. E, obviamente, como eu falei para vocês, a situação da deficiência de magnésio é complexa. Muitos se beneficiam, sim, da suplementação, mas a dose, o tipo, isso aí varia. Por isso que é difícil a gente falar aqui para todo mundo tomar um tipo de magnésio, uma dose e tal. Isso não tem como. Tem que realmente conversar aí com o seu profissional aí que te acompanha, seu médico ou seu nutricionista. Mas os tipos de magnésio, nós temos, por exemplo, existem dos mais acessíveis a magnésio super caros. A gente manda manipular muitas vezes, tem os que a gente já compra pronto na farmácia. O cloreto de magnésio eu uso muito no SUS, né, porque ele é muito acessível, muita gente não tem condição de manipular um magnésio um pouco mais caro, então eu uso o cloreto de magnésio sim, que é aquele que você compra na farmácia, muito barato. Compra já pronto na farmácia, dilui em 1 litro de água e a gente geralmente começa ali por meio copo americano à noite. Ele tem uma disponibilidade baixa, ele não tem uma boa biodisponibilidade, mas muitas vezes, dependendo aí da condição do paciente, já ajuda, já corrige um pouco ali a deficiência, melhora alguns sintomas, né, de fadiga crônica, muscular, de constipação intestinal, sono, já ajuda, né? Não é o melhor, mas por ser o mais acessível, muitas vezes é o que atende a pessoa. Bom, o outro que eu gosto muito de utilizar, eu utilizo bastante, aí eu mando manipular, porque a dose vai depender de todas essas situações que a gente conversou aqui, é o magnésio glicina, tá? É o magnésio unido à glicina para poder aumentar justamente a biodisponibilidade desse magnésio. Então, ele tem boa biodisponibilidade, ele não tem um efeito laxativo, então é muito bom para corrigir deficiência de magnésio. Eu gosto muito do magnésio glicina. Tem outros, tem o inositol, que geralmente a gente também pode pedir para manipular ali, vem em pó, então é melhor porque algumas pessoas têm dificuldade com a cápsula, né?
O cloreto de magnésio foi o primeiro que eu falei, ele tem um gosto muito ruim, então algumas pessoas não conseguem tomar. Então, assim, tem inúmeras formas de suplementar o magnésio de acordo com cada pessoa. O inositol é muito bom para síndrome do ovário policístico, cãibras, bom relaxante muscular, ótimo também para o sono, mas ele é um pouco mais caro. E a gente usa uma dose um pouco maior, né? A gente começa aí com 3, 4 gramas, ele é um pozinho, a gente dilui ali e toma. Além disso, tem o dimalato, que também é um excelente magnésio de malato, muito utilizado para dores articulares, para essas doenças inflamatórias. Doenças mitocondriais, como fibromialgia, artrite reumatoide, né? Ele não é laxativo, então isso também é muito importante. Então, são inúmeras as indicações, inúmeras as doses que a gente pode começar aí e ir aumentando, obviamente dependendo da situação e da deficiência de cada um. E é importante lembrar também que essa suplementação ela deve ser cíclica, né? A gente faz aí 3 meses, depois volta a fazer de novo. Toda suplementação é bom a gente fazer ela de forma cíclica e nunca contínua. Outra coisa importante, lembrar que o magnésio, ele, como o alimento, ele pode interferir na absorção do magnésio. Então, a gente sempre toma o magnésio longe das refeições, tá? De estômago vazio. Isso também é muito importante para quem suplementa e às vezes suplementa após a refeição, diminui a absorção do magnésio. Isso que eu queria falar. Isso queria falar para vocês, espero que tenha ajudado, espero que tenha despertado interesse sobre esse assunto que é muito importante. A suplementação de magnésio é interessante, então se você tem algum desses sintomas ou dessas condições de saúde, ou faz uso aí crônico de álcool, de café e pode estar interferindo, sua dieta não é uma dieta equilibrada, comece a prestar atenção nessas questões, discute com seu médico, com seu nutricionista, para começar a suplementar se for realmente necessário, e vocês vão perceber a diferença, é realmente notório, e aí depois comentem aqui, contem para mim qual está sendo a experiência de vocês após suplementar com magnésio. Um abraço!